Não é possível que o Flamengo continue jogando como vem jogando, assim, num desempenho ok. Isso. Ou menos do que isso. River, Palmeiras, Atlético e Flamengo, se eu fizer um enfrentamento entre qualquer um deles, e pode acontecer o confronto do Flamengo com qualquer um deles. Pode. Ou com River, ou com Palmeiras, ou com Atlético nas oitavas de final. Você não tem confiança para... Eu não consigo apontar favorito. Em potencial, eu ainda continuo colocando Flamengo e Palmeiras nessa primeira prateleira que o Jean falou. Sim. Só que eu vejo um crescimento dos concorrentes. Não dentro de campo só, no elenco. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar a sexta-feira aqui, amanhã, acompanhando as informações, as notícias do Flamengo. Aí o pessoal da ESPN Brasil, do Linha de Passe, já projetando as oitavas de final da Libertadores. Ontem já foi praticamente quase definido, né? Os potes ali das oitavas de final. Ainda resta o grupo ali do Grêmio, como teve alguns jogos que foi paralisado, mas logo vai ser definido, né? Aí, mas o sorteio vai acontecer na segunda-feira. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando aí já o mata-mata, as oitavas de final da Libertadores. Créditos ESPN, link aqui abaixo. Deixa o like, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Pode até ser o Atipato, se vencer o Grêmio, né? Isso. Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Me parece o River Plate com a melhor campanha. Isso. Melhor campanha da primeira isso. fase. 16 pontos. Exatamente. Venceu sua partida de hoje contra o Tátira. Já entrou a telinha. Pote 2. Colo-Colo. O pior segundo colocado de todos os tempos. Impressionante. Só 6 pontos. Ganhou um jogo só. Tajeres. O C2, que pode ser o Grêmio, que pode ser o Atipato, que pode ser o Strongest. Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e o Nacional, que se classificou em segundo no grupo do River Plate, certo? Tá, então, esses vão ser os cruzamentos. Vai cruzar o pote 1 com o pote 2, sorteio na próxima segunda-feira, transmissão na ESPN, você vai acompanhar com a gente no Star Plus, 10:01 da tarde, tá bom? Então, na próxima segunda, 10:01, o sorteio, né? Para ficar todo mundo aí de olho aberto e preocupado com o pessoal do pote 2 ali, né, André? Porque o pote 2 ali, a gente já falou, o Botafogo está no pote 2, o Flamengo está no pote 2, então talvez sejam os adversários ali que o pessoal mais quer fugir. Ou não, André, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Antes de falar da classificação do Colo-Colo com 6 pontos, né? Toda vez que um clube brasileiro começa escorregando a fase de grupos da Libertadores, caso, por exemplo, do Botafogo, que o William acabou de mencionar, e o Botafogo poderia ter se classificado em primeiro lugar. Poderia? Alguém fala assim, não, mas já houve classificado com 10 pontos, 9 não sei se dá, com 10 vai dar. O Colo-Colo se classificou com 6 pontos. 6 pontos. Então, não vamos esquecer desse registro histórico. Isso. Nas próximas edições, lembrar que o Colo-Colo se classificou com 6 pontos. É uma situação rara, sim, né? Mas é possível, na mesma fase em que houve um primeiro colocado que fez 16, o segundo com 6 passar a fase seguinte. Bom lembrar que em outros grupos, equipes que fizeram 6 pontos não passaram. E o mais inusitado ainda dessa classificação é que, assim, empatou com o Cerro Porteño em número de pontos, em saldo de gols, vitórias, número de gols pró, gols, tudo. Foram tirar a diferença justamente no número de gols marcados fora de casa. Exato. Uma loucura. Então, entre os times que estão em segundo, eu acho que o Flamengo é um problema. Por mais que essa fase de grupos não tenha mostrado algo nem próximo do que a gente imagina ser o melhor Flamengo, com o Tite, com essa ideia de jogo, com esses jogadores. O Flamengo fez poucos bons jogos ao longo do ano até agora, não estou falando só da fase de grupos da Libertadores, mas em especial essa fase de grupos da Libertadores 2024 mostrou um Flamengo com muitos defeitos de jogo mesmo, né? Uma classificação em segundo lugar, atrás do Bolívar. O Bolívar liderou esse grupo com 13, a gente achava que o Flamengo ia fazer 18. Exatamente. Então é uma situação bem distante daquilo que se imaginava no momento em que os grupos foram formados. O Flamengo entra em segundo e não é aquela coisa assim, mas de uma hora para outra esse time pode se acertar e aí o problema vai ser de quem no sorteio tiver o Flamengo como adversário. Tem muito tempo para as coisas acontecerem ainda. Mais de 70 dias. E o normal é que o Flamengo, num determinado momento, atinja um nível de competição
muito superior ao que a gente viu até agora. Isso é o normal. E eu não estou com isso dizendo que o Flamengo vai dar absolutos espetáculos estéticos, né? As pessoas vão lembrar de 2019 e não vão falar mais com saudosismo a respeito daquela temporada. Não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou falando de um nível de competição de acordo com o que o elenco pode fazer sob o comando dessa comissão técnica. Talvez seja na fase de mata-matas da Libertadores. Talvez seja algo que aconteça um pouco depois, durante o Campeonato Brasileiro. Não é possível que o Flamengo continue jogando como vem jogando, assim, num desempenho ok. Isso. Ou menos do que isso. Né? Não acho que isso vai durar muito tempo. O Botafogo é a mesma coisa. O recado para os outros times que jogam a Libertadores e que se classificaram para a próxima fase já foi dado na reviravolta que o Botafogo apresentou. 0 ponto nas 2 primeiras rodadas. A comissão técnica atual chegou e mudou muito o jeito do Botafogo jogar. E começou a fazer o Botafogo jogar de uma forma que utiliza os jogadores, né, que o Botafogo tem no seu elenco da melhor maneira. E eu até achava que o Botafogo, chegando na última rodada com chance de ser primeiro colocado, seria de fato o líder do grupo. Mas, do ponto de vista prático, pensando também que as coisas vão demorar muito, nós estamos de mais de 2 meses para essa competição voltar a estar em ação, eu espero que o Botafogo melhore também, eu acho que é o normal. Então, essas 2 equipes vão criar um problema para o sorteio, porque são times que provavelmente deveriam estar do outro lado para enfrentar os segundos colocados. E alguém vai se arrepender de ter ganhado o grupo, eu creio, no caso de ser adversário do Flamengo e do Botafogo. Outro que pode complicar também ser pote 2 é o Grêmio, né? A gente está falando aqui. Pode. O Grêmio ele pode ficar em segundo lugar no grupo. E é engraçado porque aí são 3 times com características completamente diferentes, né? Você vê um Flamengo que está numa atuação ok. Esse é o momento, né? Vamos ver daqui a 70 dias. Um Botafogo que avançou mais do que o esperado pelo pouco tempo de trabalho do treinador. Né? Um time que já está entregando um pouquinho mais do que a gente imaginava. E um Grêmio que talvez o tempo faça bem. Um Grêmio que acabou de voltar de uma parada forçada, que não queria. Voltou muito bem. Voltou muito bem, mas tem uma questão física, tem a questão mental dos jogadores também. Daqui a 70 dias, pode estar num nível melhor também. Então, são 3 clubes com momentos distintos por situações diferentes. Um é troca de treinador, outro por causa de uma tragédia, o outro porque o trabalho ainda não engatou como gostaríamos, né? Como a gente gostaria de ver. E que, de acordo com sua característica, cada um com a sua característica, são os que mais podem causar problema para quem ficou em primeiro lugar. E é o que o André falou. A pessoa olha e fala, se arrependimento matasse, preferia ficar em segundo. Não, então, mas aí... boa noite, William, boa noite, companheiros. Mas é bom lembrar que no outro pote você tem River Plate, Atlético, Palmeiras, Fluminense, São Paulo. Então, pode dar um River Plate, a melhor campanha. O River Plate pega o Flamengo, tchau pro River Plate. É claro que é melhor ficar em primeiro, porque a chance de você pegar um time mais forte, ela é bem menor. E você decide em casa, que a gente conseguiu citar 2 do pote 2 com uma força. Ainda acho que o Grêmio vai ficar em primeiro. O Grêmio pode ficar em primeiro com uma vitória e um empate. Ele não precisa ganhar os 2 jogos, então ele pode empatar com o Atipato e vencendo o último jogo por 2-0, se não me engano, já é o suficiente para que ele supere o The Strongest, que teve 10 pontos, é o líder da chave com 10 pontos, então não é uma campanha tão insuperável assim. Então acho ainda que o Grêmio vai ficar do lado mais forte, enfim, no pote mais forte. O que me chama atenção, assim, olhando para o começo da Libertadores e olhando para as oitavas de final, é o fato de que a gente não conseguiu mudar muito os critérios que a gente tinha em relação a favoritos, maiores ou menores forças. Quer dizer, não teve ninguém que chegou atropelando, ninguém que tenha tido um desempenho que a gente fala, caramba, o que esses caras estão jogando vai ser difícil segurar. Talvez o Atlético tenha sido esse time num determinado momento, antes da penúltima rodada, mas o Atlético já era visto como uma das maiores forças dessa Libertadores. O futebol do Flamengo não justifica que se olhe para o Flamengo como essa força toda, mas ele é essa força, ele é essa potência. Pelo que o André falou, é muito provável e assim, e tudo bem, vamos considerar que a gente fala isso todo ano do Flamengo, né? E falamos o ano passado também, aí chegou o confronto contra o Olímpia e o Flamengo caiu.
Mas é normal que você espere muito mais do Flamengo por esse elenco absurdo e tão forte que tem. O Palmeiras também não está jogando futebol, a gente viu e vai falar do jogo de hoje, mas é normal que se respeite o Palmeiras pelo mental, né, pela força mental, pela competitividade, pelo que a gente sabe que esse time joga na hora que o jogo é decisivo, é mata-mata. Então, o que eu quero dizer é, muitas vezes, uma fase de grupos de uma competição como a Libertadores ou como a Champions League, elas te apresentam algumas novidades ali, que você fala, opa, olha lá, esse time aqui ninguém estava dando muito por ele, mas é um time que... Eu não acho que isso tenha acontecido muito. Vamos ter o River de melhor campanha, mas Sim. O River já era colocado também junto com esses que eu citei, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Botafogo, estou de acordo com você, conseguiu melhorar, é um time forte e óbvio que é um time temido por estar no segundo pote. Sim. E no pote 1, acho que o São Paulo, né? Que a gente falava aqui que... Sim, mas o São Paulo... também trocou de treinador e subiu. E a gente já falava do São Paulo no começo da temporada. É claro que os primeiros jogos, né? E antes da troca de técnico, foram jogos decepcionantes. Mas ninguém olhava para o São Paulo como uma carta fora do baralho. Até porque estávamos falando do campeão da Copa do Brasil, de um time forte em mata-mata, com tradição na competição. Então, eu não acho que mudou muito... O elenco melhorou também? O elenco melhorou. Eu não acho que tenha mudado muito a graduação ali de ninguém, sabe? Em relação a nível de favoritismo. E entra um pouco aí no que a gente estava falando ontem, né? Que no fim foram muitos jogos, tá? Muita coisa aconteceu do ponto de vista de números de partidas e tal, mas não foram jogos suficientes para que a gente pudesse ter tirado grandes conclusões. A expectativa continua grande, a temporada no Brasil e na América do Sul vai começar para valer a partir de agora, a partir da semana que vem, deste final de semana, né, o bicho já começa a pegar. E especificamente falando de Libertadores, são 2 meses e meio. Quer dizer, qualquer previsão que a gente queira fazer... É hoje. Né, assim, 2 meses e meio é uma enormidade, sobretudo no futebol sul-americano, as coisas mudam, a gente vai ter mercado, né, a gente vai ter saída, vai ter chegada de jogadores, então eu acho que a gente vai estar pronto para falar dessas oitavas de final ali umas... Na semana, né? Umas 2 semanas antes a gente já pode fazer mais prognósticos. Como as coisas são, né? O Fabrício Bruno ia deixar o Flamengo, já não vai deixar, já vai ficar. O Palmeiras até lá tem um retorno do Dudu, vai ter a chegada do Felipe Anderson, acho que o Atlético não vai perder ninguém, acho que Palmeiras o Palmeiras está perdendo Silva. O Endrick, né? O Fluminense vai ter a chegada do Thiago Silva, talvez o Galo, o Bernard. Vai ter a recuperação de alguns jogadores também. É o que eu falei, o Galo não deve perder ninguém, o Flamengo não deve perder ninguém, o Palmeiras não deve perder ninguém, está perdendo o Endrick, mas aí tem a Copa América e a gente vai ver como serão esses atletas na Copa América. Tomara que não, mas se alguém se lesionar já é um prejuízo para o retorno, então tem muito... Além da parada, tem muita coisa acontecendo no meio dessa parada da Libertadores que pode trazer prejuízos ou pode trazer algum tipo de lucro para essas equipes. Qual foi a tua decepção da primeira fase? Dos classificados, quem mais acho que ficou devendo e quem você acha que te surpreendeu, Breiler? Tudo bem? Pegou, você vê que ele te jogou despreparado, hein? Pode pensar? Achou que eu ia ficar cozinhando, né? Tá legal, tá tudo bacana hoje, tá todo mundo classificado. Jogou a bomba no meu colo. Eu posso bater de volta pro lado de cá. Boa noite para você também, William. Boa noite, Breiler. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu vejo que os classificados, pelo menos as principais apostas de título, pelo menos na minha visão, tiveram uma pontinha de decepção. Não decepção, porque estão classificados, mas o torcedor se sentiu frustrado pelo desempenho. E aí o Flamengo, naturalmente, se classificou em segundo, aí uma surpresa até negativa pelo nível do grupo. O Fluminense, como atual campeão, se esperava mais de bola. O Fluminense mostrou pouco, mesmo se classificando. A gente falou sobre a pontuação do Colo-Colo. O Fluminense se classifica com uma pontuação mais que o dobro maior que a do Colo-Colo, mas sem desempenho. Que sofreu, que tomou gols em todos os jogos no Maracanã, que não conseguiu ser vistoso e ter o mesmo volume de jogo da Libertadores do ano passado. Não teve um jogo como aquele contra o River para dizer, opa, esse é o campeão da América, esse é o time que vai lutar pelo bicampeonato. Então, nesse aspecto, ainda está devendo. E do lado do Palmeiras, a gente pode discutir, esse Palmeiras do Abel a gente já viu em outros momentos oscilar, esse time que, de certa forma, até no Brasileiro estava dado como morto, reagiu e bateu o campeão. A gente sabe que o Palmeiras vive essas fases, mas até por ter Estevão, o Endrick na última dança, na despedida,
no que poderia apresentar, também um Palmeiras abaixo. Então, esses 3 times, dá para a gente olhar e, pô, legal, classificados, é outra competição a partir do mata-mata, mas pelo desempenho deixam uma interrogação. Como vão reagir, como vão dar liga no segundo semestre. Então, por tudo isso, eu vejo não como uma decepção completa, uma frustração, mas um pezinho atrás. O Galo foi uma grata surpresa sob o comando do Milito, emplacou 12 jogos consecutivos sem perder. Foi a segunda melhor campanha o Galo, hein? Os 15 pontos. Foi a segunda. O River primeiro, campanha. 16, porque Atlético 15. O Palmeiras acabou empatando, o São Paulo ganhou do Tajeres, que poderiam, né, superar o Atlético, e o Atlético acabou ficando com a segunda melhor campanha. Ele só não decide em casa se ele cruzar com o River Plate. E para o Galo, esse é um grande trunfo, porque a química com a Arena MRV tem mudado, o torcedor ali já está pegando uma cultura nova de estádio. O Galo, em 2013, venceu aquela Libertadores, virando jogos no Independência, jogando em casa. Então é um grande trunfo para o Galo e principalmente chamou atenção pelo desempenho. O Atlético, sim, por mais que tenha oscilado, até durante os jogos, contra o Peñarol em casa, depois de abrir 3-0, toma 2 gols, mas foi um time muito consistente em termos de jogo. Então, por isso, eu coloco o Atlético como uma grata surpresa da primeira fase, pelo desempenho e por esse mesmo critério, eu vejo que há uma pontinha de frustração para Fluminense, para Palmeiras e principalmente para o Flamengo. A tela que o pessoal está vendo aí é a classificação geral, ou seja, dos primeiros colocados, os melhores. Então, o River ficou com a primeira colocação geral, o Atlético em segundo, o Palmeiras em terceiro, no saldo de gol supera o Fluminense, que teve a mesma pontuação. Ali 3 equipes com 13 pontos, o São Paulo no saldo supera o Bolívar e o Tajeres, e o Peñarol ali com 12 pontos, o pior dos primeiros colocados, né? É ruim dizer, o pior dos primeiros. Foi um time que evoluiu muito, né, da última temporada para a atual. Exatamente, trabalho do Aguirre lá, hein? 7 de saldo da equipe do Peñarol. E para você, quem ficou devendo, mesmo classificado, quem está muito abaixo daquilo que ainda pode produzir? E quem te surpreendeu aí, de repente, no decorrer até dessa primeira fase? Boa noite, William, Boa noite, amigos, Lunan. né, fã de esporte. Boa noite. Acho que muita gente ficou devendo. Muita gente. Quando a gente olha aquela lista ali, É. das 5 melhores campanhas, 4 são de clubes brasileiros. Acho que isso retrata bem a diferença econômica que hoje a gente está vendo na Libertadores. Hoje eu só consigo enxergar o River Plate como um intruso para ser campeão. Como tem tirando sido, o né? brasileiro. Tem sido o River sido Plate. assim. Mesmo assim, a gente está falando aqui de uma Libertadores em 2024 que ninguém sobrou. Está tudo em aberto. Óbvio que todo o trabalho que está sendo executado vai ser muito importante para a reta final. Mas é um outro campeonato, um outro cenário, como o Jean falou. Você pode ter mudança de técnico, você vai ter jogadores saindo, jogadores chegando e alguns de peso, como o Felipe Anderson no Palmeiras, o Thiago Silva no Fluminense, o Bernard no Galo. Muita coisa vai ser modificada. O Flamengo pode também conseguir, por exemplo, reforçar esse lado direito, que é uma questão. Precisa. A série do Fabrício Bruno, economicamente, pode ser algo que vai pesar para a máquina girar, que seria um lucro muito grande. Mas, tecnicamente, eu tenho certeza que o Tite está feliz com a notícia. Tanto que ele falou que não gostaria de perder. Sim. Mas, assim, decepção, assim, o Flamengo estava em um grupo fraco e não foi o líder desse grupo. É uma decepção. Se a gente for pegar todas as atuações do Flamengo na fase de grupos, acho que a melhor foi contra o Bolívar. Ali venceu e convenceu. Até acho que o último jogo contra o Milionários foi uma atuação ok, né, oscilando dentro do jogo, depois que construiu o resultado. Ganhando alguns presentinhos, né? Alguns presentes, relaxou um pouquinho. Mas você viu um crescimento quando a corda apertou. Eu acho que nessa reta final teve uma certa melhora de rendimento com o Tite. O Palmeiras, apesar da pontuação alta, me decepcionou muito o nível de jogo. Não só na Libertadores, em 2024. Acho que é um time... A gente vai falar mais sobre o Palmeiras, mas é um time que está meio que numa transição, numa renovação. E aí ele vai colocando jovens jogadores, só que ele não conseguiu construir ainda uma identidade, uma engrenagem que funciona. É um time que tem muita dificuldade para criar, principalmente quando enfrenta um adversário de bloco baixo, né, defensivamente organizado. E quase todo mundo vai jogar assim contra o Palmeiras. Sim. Então é algo que ele vai precisar evoluir para a próxima fase. O Fluminense também é um time que a gente esperava, ainda mais por ser uma equipe do Fernando Diniz em um outro estágio. Aí são as equipes que mais me decepcionaram. De ponto positivo, eu coloco os 3 brasileiros que tiveram uma história semelhante, que é de novos técnicos chegando. Eu acho que o São Paulo evoluiu muito com o Zubeldia.
Já era um elenco qualificado, mas não teve um encaixe ali com o Carpini. Um início bom, depois se perdeu. Você vê hoje o time do São Paulo em campo, mesmo quando ele gira ou quando muda o esquema tático, você tem uma ideia. O time tem uma organização. Né? E ele conseguiu vencer um jogo complicado contra um adversário competitivo, que é o Talheres. Então, você vê que é um time que avançou com o Zubeldia. Botafogo nem se fala, com o Arthur Jorge, outro time que tem também um dos melhores elencos para mim do país e agora está colocando isso em campo. Tem muita coisa a evoluir, mas não dá nem para comparar o que o Botafogo entrega hoje com o que não entregava com o Thiago Nunes. E o Atlético, acho que é o principal destaque. Apesar da oscilação de um Atlético que precisa melhorar, principalmente nos jogos fora de casa, a gente viu isso na Copa do Brasil, contra o Sport, a gente viu isso também na Libertadores, quando fez um jogo muito ruim contra o Peñarol. Se a gente fosse colocar o time que mais se destacou em um futebol bem elaborado ofensivamente, com ideias, em uma equipe que foi transformada com o Milito, eu colocaria o Galo. Acho que a gente teve pílulas de um bom futebol do Atlético nessa Libertadores, apesar da oscilação. A forma como ele encaixa o Scarpa, né? No último jogo ele jogou mais como ala pela esquerda, mas se encaixou muito bem, dando certo ele pela direita, as inversões para buscar ele vindo para bater no gol. Quem sabe recuperar o Pedrinho, né? Sim, Pedrinho pode ser um cara a se recuperar. O Arana é um jogador que foi muito potencializado pelo Milito, né? Pela liberdade que ele tem ali. Então acho que São Paulo, Botafogo e Galo evoluíram muito a partir da chegada dos seus técnicos. E quem está devendo, Palmeiras, Fluminense e o Flamengo pelo que a gente espera de rendimento, né? Não estou falando sobre show, mas de um jogo mais organizado, né? De um jogo melhor conectado ali dentro de campo coletivamente. A gente, quando começa a Libertadores, os favoritos e tal, não sei o quê, geralmente a gente tem colocado Palmeiras e Flamengo, né? E aí vem os outros. Talvez o River, ali próximo, mas não na mesma prateleira. O Atlético, quem sabe, no começo dessa temporada estava com o Felipão ainda e tal. E tem as mudanças de treinadores, coisas que já... A gente está falando do que pode acontecer em 70 dias, muita coisa já aconteceu no período da fase de grupos, né? A gente continua olhando para a Libertadores e vendo, apesar das irregularidades de campanhas, Palmeiras e Flamengo ali numa primeira prateleira, ou essa primeira fase mostrou que mais alguém já colou nessa primeira prateleira, ou eles desceram de prateleira? Não, aí que está. Em termos de futebol apresentado, não só pelas pontuações, mas o River Plate e o Atlético Mineiro, eles já devem ser considerados, por jogo jogado, que eles fizeram até agora, primeira prateleira. E o Flamengo não. O Flamengo, pelo mesmo critério, não. Não se discute o potencial do Flamengo e o que o Flamengo pode fazer. Mas a primeira fase, a fase de grupos do Flamengo, não é uma fase de primeira prateleira do continente. Tanto que o Bolívar ficou à frente em pontos. O jogo que o Flamengo mostrou é um jogo ainda muito defeituoso, muito problemático. Essas outras equipes jogaram mais do que o Flamengo. O Palmeiras jogou mais, embora também não tenha sido exuberante. Hoje, por exemplo, foi uma noite em que o Endrick, em ocasião de despedida, não fez um bom jogo. Sim. O Veiga não fez um bom jogo. De novo. O Estevão não fez um bom jogo. E o Palmeiras não conseguiu pressionar o São Lourenço hoje em casa. Numa oportunidade para ganhar e, eventualmente, ser o primeiro geral. Tudo bem, ainda assim é uma classificação boa em termos de pontos, não se discute isso, mas talvez tenha sido uma oportunidade perdida e essas coincidências aconteceram. Veiga abaixo do que ele normalmente produz tem sido, infelizmente, frequente ao longo da temporada. O Abel já falou sobre isso diversas vezes, já até assumiu a responsabilidade por essa fase do Veiga. Agora, o Palmeiras tinha, ao longo dessa convivência que acabou porque o Endrick vai embora, ganhado muito de Estevão e Endrick juntos em campo. Sim. E hoje eles juntos não conseguiram fazer com que o Palmeiras nem chegasse perto de ganhar o jogo. Né? Que outra... sim. Foram os três. O Palmeiras ele foi perigoso hoje, quando o Abel mexeu radicalmente no time e naquela fase final o Palmeiras pressionou com muitos jogadores e teve alguma chance. Mas o Palmeiras, a gente sabe como o Palmeiras ganha jogos, né? O Palmeiras ganha jogos com base na sua força coletiva,
E quando isso não acontece, ou porque o adversário está muito bem, o Palmeiras dá um jeito de ganhar uma jogada ensaiada de bola parada, ou numa jogada ensaiada de bola rolando, como já ganhou várias vezes, quase sempre uma jogada aérea que sempre funciona. Até teve hoje o gol, mas anulado corretamente. Exato. Então, mas o Palmeiras jogou mais do que o Flamengo. São adversários diferentes, né? É muito complicado você fazer essa comparação, mas por impressão, o Palmeiras jogou mais. E o Atlético Mineiro jogou mais também. Essa coisa da prateleira, eu acho que sim, ela é mais fácil de fazer quando a gente vai avaliar um campeonato de pontos corridos e olhar para o nível, né? Enfim, que aí assim, apontar o favoritismo é maior ou menor faz mais sentido nos pontos corridos, porque é um campeonato que não te permite, né, de repente, perder um jogo por um detalhe, por uma bobagem, por um erro de arbitragem, pelo que quer que seja. Mas assim, olhando para os times que estão na Libertadores e nas oitavas de final agora, e eu não vou fazer distinção de primeiro lugar ou segundo lugar, porque continuo achando o Flamengo um dos mais fortes. Embora eu concorde em tudo que o André falou a respeito do jogo jogado, e eu acho que o Flamengo jogou menos mesmo do que os outros, eu não consigo tirá-lo dessa primeira prateleira. Qual é o exercício que eu faço sempre para tentar ver em que prateleira? River, Palmeiras, Atlético e Flamengo, se eu fizer um enfrentamento entre qualquer um deles, e pode acontecer o confronto do Flamengo com qualquer um deles, Pode. Ou com o River, ou com o Palmeiras, ou com o Atlético nas oitavas de final. Você não tem confiança para... Eu não consigo apontar favorito. Mas é por causa do potencial. É isso. Mas então... Se o critério é potencial, o Flamengo é a primeira prateleira, exato, óbvio. Não é. Então, é que no caso do Flamengo é potencial. No caso do Palmeiras é uma outra coisa. É um time consolidado, competitivo, com mental muito forte. No caso do Atlético, eu acho até que é o futebol que já mostrou em alguns momentos dessa temporada e os encaixes que o Milito conseguiu. Então, são motivos diferentes, mas assim, estes 4 especificamente, se tiver que olhar e apontar um favorito para um confronto entre eles, eu não consigo apontar um favorito. E provavelmente, se você me colocar qualquer outro time contra um desses outros 4, aí eu vou conseguir apontar o favorito. Um desses 4, para mim, é o favorito... E favoritismo não quer dizer nada, mas um desses 4 para mim é favorito contra qualquer outro classificado. Então, isso serve como exercício para eu tentar montar essa prateleira e aí eu acho que os 4 estão na prateleira. O Fluminense, que a gente viu ali, poderia estar, a campanha dele é a 4ª melhor, né? River, Atlético, Palmeiras e Fluminense nessa ordem, mas realmente eu acho que assim, a campanha do Fluminense talvez seja aquela que tem maior distanciamento entre a pontuação e o futebol jogado. E num grupo frágil também. Um grupo frágil. Um grupo bem frágil do Fluminense. E uma questão que eu acho, assim, em potencial, eu ainda continuo colocando Flamengo e Palmeiras nessa primeira prateleira que o Jean falou. Sim. Só que eu vejo um crescimento dos concorrentes. Não dentro de campo só, no elenco. Eu acho que a gente não tem uma distância tão grande como já foi em outras oportunidades, quando a gente fala que o Flamengo e o Palmeiras estão muito acima. O Galo se fortaleceu bastante. O elenco do Fluminense não está rendendo, mas acho que melhorou para essa temporada e vai receber um cara do quilate do Thiago Silva. Tem jogadores de seleção ali. Tem um técnico que estava na seleção em outra oportunidade. O próprio elenco do São Paulo avançou. Então, acho que essa distância, na realidade, quando a gente vê no campo e quando a gente acompanhar o enfrentamento nas oitavas, ela não é uma distância tão grande assim. Vai ter jogo complicado. A gente viu aqui o Palmeiras tendo dificuldade para sobrar, o Flamengo também tendo muita dificuldade para sobrar em um grupo extremamente frágil que a gente projetava 100% até de aproveitamento. Ainda mais com a presença do Tite ali, né? Que é um cara, né, que costuma entregar. A discussão era se o Flamengo teria a melhor campanha ou não. Quer dizer, era isso que se discutia. Ninguém discutia o primeiro lugar. A primeira colocação, né? Mesmo com o Bolívar, que é um time forte, né, dentro de casa. A gente sempre calculou que o Bolívar fora de casa poderia ser o risco do Flamengo perder algum ponto. Tipo, empatar. E os outros jogos, vitórias. O Milionários, time extremamente frágil, a gente viu, pôde comprovar isso. Palestino, então, nem se fala. Até agora, para entender aquela derrota do Flamengo para o Palestino custa, né? A gente pode definir várias coisas aqui, mas é complicado. Então, assim, era o grupo para 18 pontos, 16 na pior das hipóteses, que era um empatezinho com o Bolívar fora. A gente tem que ver que tem muita coisa para acontecer até as oitavas de final, mas até agora não vejo essa diferença abissal entre essas equipes que a gente sempre considera como favoritas para alguns outros concorrentes. Óbvio, se você for até colocar... porque ninguém jogou para isso, né? Ninguém jogou para isso. Exatamente. Ninguém, de fato, né,
tornou isso realidade, né, dentro de campo. E, assim, o que a gente pode falar, e a gente vai falar mais sobre o Palmeiras, algo que tem o Abel a seu favor é que mesmo esse time tendo muita dificuldade para criar, né, para conseguir construir o seu jogo, para envolver o adversário, é um time muito difícil de ser batido. Então, quando você vai para um cenário de mata-mata, em oitavas de final para frente, é um time que tem essa força mental, que tem a maturidade de um trabalho, né, de um cara de um treinador que conseguiu absorver isso nos seus atletas. É uma competição que muda completamente a partir de agora. Mas até aqui, apesar dessas decepções de desempenho que a gente pontuou, tem sido um roteiro relativamente previsível. A classificação de todos os brasileiros, e aí o Grêmio... Não houve zebra, né? Com boas chances de se classificar, mesmo com tudo que aconteceu, impacto da tragédia no Rio Grande do Sul. Acho que mostra muito dessa diferença econômica que claro, é nítida. Então a Libertadores para os clubes brasileiros está se tornando algo até monótono, que os clubes, mesmo que inconscientemente, passam a levar ali e empurrar com a barriga a primeira fase e vamos ver. Tanto que no primeiro jogo da primeira fase, alguns optaram pelo estadual. Sim. Fizeram a opção pela final do estadual. E você uma vê... opção compreensível, até para o Palmeiras. E a prova é essa. E a troca... A prova é essa. A única decepção, assim, a única decepção talvez entre os brasileiros seja o Flamengo ficar na segunda colocação, mas ficou na segunda, não ficou em primeiro, mas se classificou, evidentemente, como se classificaria. Então, ainda que vários times tenham feito essa opção de priorizar a final do estadual e tudo mais, aparentemente vai dar tudo certo. E o Botafogo, no fim das contas, até pelo pote em que ele estava, era até normal que sofresse um pouco mais, porque caiu, ele era o quarto do grupo, então ele não estava nem no pote 1, nem no pote 2, nem no pote 3, acabou pegando um grupo mais complicado na comparação com outros grupos de brasileiros, embora o grupo dele pudesse ter sido muito mais complicado estando no pote em que ele estava, né? Sim. Porque ele poderia ter caído no grupo do Flamengo, do Palmeiras, do River, de qualquer um desses daí. Pelo contexto do Botafogo, dá até para elencar como a principal surpresa, a melhor surpresa da primeira fase, sobretudo entre brasileiros, porque era um contexto de um time que correu o risco até de não se classificar para a Libertadores. Que não tinha virado o ano ainda, brasileiro. Né? Ficou com aquela coisa do trauma de 2023... Thiago Nunes, um trabalho que não rendia, só andava para trás. Bragantino na fase prévia, que era um risco enorme. Exato, poderia ter caído, consegue avançar, cai num grupo complicado, perde as duas primeiras, troca de técnico, perde a primeira com o Arthur Jorge e depois vira o fio, consegue jogar bem e pelo elenco que tem, os jogadores que incorporou, principalmente o Luiz Henrique, a perspectiva é boa. O Botafogo hoje... a gente está apontando como um dos times a ser evitado no pote 2. Então, já é um Botafogo que eu, por exemplo, consigo enxergar muito competitivo para as oitavas, independentemente do adversário e sob o comando do Arthur Jorge, um time que passa muito mais confiança do que no começo do ano. No começo do ano do Botafogo era uma coisa ali de um espírito de bacia das almas, de como... até se o time conseguiria retomar um desempenho que já teve no ano passado, isso daí ficou para trás. O Botafogo virou bem essa página, principalmente reagindo na Libertadores. Eu acho que dos brasileiros, se for comparar 2023 e 24. Analisar 2024, o que mais caiu, e de uma forma assim brusca, é o Fluminense. É o Fluminense. Porque se você pega os jogos do Fluminense na Libertadores, o grupo que ele esteve presente, olha como ele sofreu contra o Colo-Colo. Acho que nem o torcedor do Fluminense sabe como é que conseguir vencer aquele jogo fora. E ontem, contra o Alianza Lima, o Fluminense não teve em nenhum momento na partida o controle do jogo. O Fluminense não teve paz em jogo nenhum? Nenhum dos 6? Nenhum. Sempre com emoção. Ontem o Alianza Lima, no Maracanã, tendo 30% de posse de bola, finalizou mais. Foram 19 finalizações. O Fábio tendo que salvar, chute do Barcos, que jogou no Palmeiras, com 40 anos ali no cantinho. Então, assim, é um time que está muito abaixo. Um sistema defensivo extremamente vulnerável, meio campo que não está conseguindo produzir e envolver o adversário. O próprio Cano não tem tantas ocasiões assim para finalizar. De todos os brasileiros, acho que quem tem uma queda mais nítida de rendimento é o Fluminense. É o Fluminense mais... O torcedor está até brincando, né?
Que hoje é um Fluminense mais copeiro do que aquele Fluminense que a gente está acostumado, né, do Diniz. E até por isso, eu questiono um pouco o peso do fator Thiago Silva, porque o torcedor tricolor... Tá aí, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, o pessoal falando projetando já o mata-mata da Libertadores, oitavas de final. Na segunda-feira vai sair o sorteio, às 13 horas, né, vai ter o sorteio aí, e o torcedor flamenguista aí que já tá, torcedor do Mengão, né, que já tá na expectativa para conhecer o adversário, vai conhecer, né, na segunda-feira. Pode pegar times brasileiros, ali do pote 1, Fluminense, tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, assim como pode pegar também os outros times, River Plate, né, Bolívar, Júnior Barranquilla. Vamos aguardar esse sorteio. O Flamengo, como classificou, né, em segundo, está lá no pote 2, juntamente com o Botafogo, outro time brasileiro. Tem tudo para ser duelos bem interessantes nas oitavas de final. Eu vejo o Flamengo chegando bem forte, apesar de não ter feito uma boa campanha na fase de grupos, mas o Flamengo chega bem forte, né? O Tite conhece muito bem e sabe jogar, né? Mata-mata. É um cara que já sabe muito bem preparar o time para isso. Tem a janela também agora do meio do ano que vai abrir. O Flamengo provavelmente vai trazer mais reforços, apesar de já ter um bom elenco. Vai ter tempo também, né, para o Tite preparar o time. O mata-mata vai ser disputado as oitavas, né, só em agosto. Vai levar um bom tempo ainda, mais de 2 meses, né, para o Tite preparar o time. O Flamengo, quem sabe, né, o Tite chegar lá, poder contar com todos os jogadores. O time pode evoluir bastante, né, daqui para lá. Mas vamos aguardar, né? Tem tudo para ter duelos bem interessantes. Agora para frente, né? Vai afunilando aí. E o time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversários. A gente tem que respeitar, né, os adversários, mas o time que quer ser campeão não tem que ficar escolhendo adversários. O que vier é se preparar e, quem sabe, né, fazer 2 bons jogos aí nas oitavas de final. Vamos aguardar o sorteio na segunda-feira. Comenta aqui abaixo qual adversário que você gostaria de ver o Flamengo enfrentando nas oitavas de final. Comenta aqui, deixa aquele like também para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até a próxima, galera.